Vamos embora então, gurizada, eis que se inicia mais um review bruto aqui no canal Netê e hoje eu trago para vocês um equipamentinho, equipamentinho mesmo, tá? Que foi desenvolvido pela Cybergun em parceria com a Bolt. Temos aqui uma exclusividade, assim como este influencer que vos fala, né? Trata-se de uma SCAR SC. SC seria a sigla, né, para Sub Compact, ou em inglês aí, Michele, internet, né? Que coisa séria, Nietzsche. Vamos conhecer então esta pequena máquina. Vamos embora. E a Cybergun tem razão quando chama essa pequena SCAR de Subcompact. Olha só o tamanhinho dessa SCAR, gurizada. Olha que coisa bem linda. Não, e ainda por cima, nesses tons, né? Vocês estão vendo que ela tem dois tons de cinza, né? É um Tactical Grey, né? Tactical Wolf Grey. Barbaridade, né? Vocês estão vendo que no Launcher Receiver aqui ela tem um tom de cinza mais acetinado, né? E aqui no Upper também é um outro tom de cinza, porém mais metálico, mas ao mesmo tempo fosco, né? E a Cybergun é uma marca, né, que de praxe trabalha com algumas licenças de alguns equipamentos reais. Então nós temos aqui as marcações da FN Herstal, né? Que coisa bem linda que tá essa AEG aqui, gurizada. Quem acompanha o canal aqui há bastante tempo, né, também já conseguiu identificar que essa AEG aqui é do meu querido amigo Ronald. Ele tem essa mania, né, de customizar os equipamentos enrolando essa tira emborrachada aqui no pistol grip. Ela também veio, né, com esse front grip e ela também veio com este Ampec Fake, que é um case para acondicionar baterias. Depois eu vou comentar com vocês sobre esse detalhe. A única coisa que o Ronald não enviou junto com o equipamento foi a alça e a massa de mira, mas mesmo assim, né, a gente já consegue perceber que é um equipamento lindo, gurizada, muito bem acabado, né? E, enfim, aqui nós temos esse modelo de estoque lindíssimo também, né? Deixa eu abrir ele aqui e vocês vão ver que, ó, ela fica um pouquinho maior, né? Assim, ó, teteia. Pra mim que sou baixinho, né, isso aqui pra dentro de um CQB, então, Deus o livre. E agora, então, nós vamos fazer a cronagem deste equipamento, tá? Esse equipamento aqui, ela vem originalmente com um midcap, que é esse daqui, inclusive. Ele está lotado de munição 0.20. Eu estou utilizando aqui uma bateria LiPo 11.1, tá? E nós vamos fazer a cronagem, então. Deixa eu destravar esta criança. E lá vamos nós. Ó, no semiautomático aí, 323 FPS em média. E agora vamos tirar um ROF deste pequeno animalzinho. 326 FPS e o ROF na casa das 12.9 repetições por segundo. E aqui na cronagem eu acho que vocês conseguiram notar, né, que este equipamento ele tem um recoil shock. Enfim, tirei o magazine, né, o equipamento não vai disparar BBS, né? No semiautomático, deixa eu aproximar aqui para vocês verem, ó. Aqui é a janela de ejeção abrindo. E é forte o recoil. Deixa eu botar aqui no full, né? Aí. E eu acredito que é por isso, né, que a Cybergun desenvolveu este equipamento aqui junto com a Bolt. A Bolt é muito famosa por ter uma linha de equipamentos com um recoil shock bem forte. Bueno, gurizada, agora então, né, nós vamos lá para a bancada, eu vou desmontar esse equipamento e nós vamos acessar os internos dela, né, para observar aí a montagem original de fábrica e também a configuração de internos. Eu já aviso vocês também que este equipamento aqui, até a data de hoje, ele nunca passou por nenhum tipo de manutenção ou substituição de peças. Então, vamos lá conhecer, né, a configuração original de peças dessa coisa mais linda, que eu vou pegar essa arma pra mim, que tá tão linda que, nossa senhora. E aqui estão os internos desse equipamento da Bolt, tá?
Depois, durante a nossa análise interna, aí, a gente dá uma atenção para o motor que veio aqui nesse equipamento e também para esse conjunto, né, de cano interno e esta câmara de roll-up diferenciada que a gente tem aqui nessa SCAR. Vamos nos ater aqui à gearbox. Vocês viram que eu já adiantei o procedimento de abertura da gearbox, né, até porque eu estava tendo muita dificuldade para conseguir fazer a liberação da mola ali. Mas, né, ao abrir a gearbox, nós nos deparamos aqui com a composição interna de peças desse equipamento e nós temos aqui as famosas pecinhas da Nike, né? Temos ali o air nozzle de metal, né? A pior peça da Nike que existe na face da Terra, que é a cabeça de cilindro em metal, né? E depois a gente vai dar uma conferida para ver se tem mais alguma peça da Nike aí, gente. Bueno, em relação à lateral direita da gearbox aqui, vocês estão vendo que a gente não tem um excesso de lubrificante aí, né? Até comparado a outros equipamentos da Bolt que eu já tive a oportunidade de fazer a manutenção, vou dizer para vocês que está bem ok em relação a essa questão do excesso de lubrificante. E aqui, na lateral esquerda da gearbox, né, a gente vai dar uma analisada aí na composição interna de peças. Ó, temos aqui o guia de mola, ele não é rolamentado, mas ele tem um anel de calço ali. Engrenagens com as marcações da própria Bolt mesmo, tá? Nas engrenagens tem um pouco de lubrificante, um pouco de excesso de lubrificante, né? Temos aqui um gatilho eletromecânico convencional, né? Então é um equipamento que não tem MOSFET, no caso, é um gatilho convencional, tá? E aqui as pecinhas da Nike, né? Temos aqui o nozzle de metal, né? Cabeça de cilindro em metal. Deixa eu puxar esse pistão para fora, porque este daqui, ó, é o pistão que normalmente tu encontra, né? Nos equipamentos da Bolt, que ele é um pistão que ele tem o corpo dele, a estrutura do corpo do pistão é em metal. E isso pode ser muito prejudicial, tá? Ó, a cremalheira, os dentes do pistão também são em metal, porém aqui, ó, vocês estão vendo que os dentes eles têm a metade da sua largura, né? Isso porque essa relação de engrenagens, eu acho que dá até para ver lá, ó, na sector gear, né, na coroa de dentes que nós temos lá no outro lado, lá, ó, que ela fica mais pronunciada, né? Isso mostra que a gente tem aqui uma relação de engrenagens diferenciada. Não sei afirmar para vocês se é alguma coisa diferente, né? Da 18 para 1 e 16 para 1, né? De repente pode ser uma outra relação. Enfim, eu vou conferir isso aqui depois. Mas eu acredito que não é uma relação de engrenagens 18 para 1. E puxando o pistão para cá, né? Pela abertura do cilindro, dá para ver que nós temos uma cabeça de pistão pecinha da Nike também, em metal ali, ó, na cor amarelo-ouro, né? Tchê, que coisa bem linda, né? Barbaridade. Bueno, agora, né, que a gente abriu a gearbox aqui, já mostrei para vocês como as peças internas vêm encaixadas aqui, né, na gearbox. E aqui a gente tem a montagem original de fábrica. O que eu vou fazer agora é remover essas peças, vou manter aqui somente a relação de engrenagens, os embuchamentos e também as arruelas de shimmy impostas originalmente lá na fábrica, para a gente conferir justamente isso, né? O shimmy original da Bolt. Aí, vamos chacoalhar para escutar a folga. Sim, temos folga, tá? Deixa eu pescar a sector gear por aqui. E aí eu vou movimentar ela. E vocês vão conseguir notar a folga ali naquele ponto ali, ó, tá? Aqui, ó, dá uma olhada no eixo e no embuchamento da sector gear aqui, ó. Deixa eu segurar ela. Ó lá, ó. Ó, vocês estão vendo que a gente tem folgas no sentido axial e também folgas no sentido radial. Ali, ó. Ó. Eu acho que deu para perceber, inclusive, que o embuchamento está solto e folgado, né? Em relação ao encaixe dele na furação da gearbox. Vamos ver a Spur Gear. Deixa eu segurar o eixo dela aqui desse lado. Olha ali, ó, o embuchamento solto também e com bastante folga. E agora aqui a bevel, né? Vamos dar uma olhada na bevel. Ó, também o embuchamento solto e folgado e também folgas no ajuste do shimming da bevel. E esse daqui, né, é o shimming original da Bolt. Bueno, agora então eu vou levar todos os internos, né, para passar pelos procedimentos de limpeza. E aqui para vocês no YouTube, né, eu convido para que vocês sigam a Mecânica 6mm lá no Instagram, porque no dia, né, que eu abri esse equipamento aqui, eu também fiz uma live lá no Instagram, abrindo ela, comentando sobre as particularidades e fazendo, inclusive, alguns testes, que eu já vou até te adiantar. Lembra que ali na cronagem ela apresentou um FPS por volta de 320 e poucos, 330. Durante a live, né, eu descobri como o sistema do blowback funciona e eu acabei desativando ele.
e ele funciona em conjunto com o movimento do pistão. Então isso acaba trazendo um pouco mais de arrasto para o movimento das peças internas, né? E inclusive isso se reflete no FPS do equipamento também. Então lá na live, que ficou salva no Instagram, se tu quiser ir lá dar uma assistida, né? Tu vai ver que eu fiz a cronagem, né, com o sistema do blowback, aliás, do recoil shock desativado, e o FPS aumentou, foi para 340 e poucos, quase 350 FPS, e o ROF também aumentou. Eu vou comentar sobre isso ainda aqui nesse review, mas enfim, não esquece, segue a Mecânica 6mm lá no Instagram também, para tu não ficar por fora, tá, de tudo que acontece lá. Então daqui a pouco mais eu volto com todas as peças limpas e organizadas para a gente começar a nossa análise. Vamos começar a nossa análise interna, então, pelo motor, tá? Este daqui, ó, é o motor que veio nesse equipamento, tá? Vocês estão vendo que ele tem um adesivo aqui, né, com as inscrições da marca da Bolt, também diz ali, informa, né, que é um motor de 32.000 RPM, seria um motor 32K, né? Se a gente analisar através das aberturas que nós temos na carcaça do motor, dá para enxergar lá dentro lá os ímãs de neodímio, né? Então, temos aqui um motor high torque, digamos assim, tá? O magnetismo dele é poderoso, inclusive, olha aí, ó. Tá, então, este aqui é o motor que veio nesse equipamento. A gearbox, nós temos aqui uma gearbox versão 2, tá? Ela aparentemente possui um reforço estrutural aqui na parte externa, nesse ponto superior aqui ó, da gearbox, nessa coluna, vocês vão ver que ela é mais larga aqui, né? Justamente por conta do acréscimo de material que tem nessa região, e aqui neste ponto também, ó, aqui na região, né, onde se encaixa o cilindro, nessa parte inferior, a gente tem esse acréscimo de material aqui nesse ponto, tá? Mas, né, eu vou repetir aquilo que normalmente eu digo, que não é porque a gearbox tem reforço que ela é indestrutível, tá? Então, em alguns casos tu pega, né, a gearbox versão 2 da Bolt quebrando, né, justamente por conta de molas excessivamente pesadas, algumas pecinhas da Nike que podem colaborar para isso, tá? Mas, enfim, essa gearbox ela possui sim um reforço estrutural. Essa gearbox aqui, ela vem com furações e com embuchamentos na medida de 6mm. E aqui a gente tem um calcanhar de Aquiles, né, da Bolt, que é justamente o encaixe dos embuchamentos junto à gearbox. Deixa eu pegar uma dessas buchas aqui. Eu vou encaixar ela ali na furação da gearbox. Deixa eu dar um zoom. E vocês vão ver que ela entra até meio que folgada. Ó lá, ó. Ela entra folgada, tá? Ó, se eu movimentar ela para um lado e para o outro, ó, dá para perceber a folga que a gente tem aqui, ó, tá? Então, o que eu vou fazer, né, durante o processo de manutenção aqui, eu vou dar uma olhada no meu banco de peças para ver se eu encontro buchas na medida de 6mm e que, na verdade, tem um diâmetro um pouquinho maior e que se encaixem sob pressão, né, mais firmes junto a essas furações da gearbox. Ela também é uma gearbox que vem com um guia de mola convencional, né? Tu não tem uma abertura aqui na parte traseira para fazer um saque rápido da mola, tá? Mas vocês estão vendo aqui que ela é uma V2 tradicional, né? Meio comunzeira, digamos assim, tá? E fica essa ressalva, né? Que embora ela possua esses reforços estruturais aqui nesse ponto, né? Não é por conta disso que essa gearbox é indestrutível. Uma outra particularidade desse modelo também é esse recorte aqui na parte superior, né? Que vai fazer com que ali, né, se encaixe uma peça do sistema que faz funcionar aí o recoil shock. É essa peça aqui, ó, bem pesada inclusive, tá? Isso aqui fica encaixado dentro do upper receiver ali dessa plataforma SCAR, e aqui nesse ponto a gente tem essa saliência aqui, ó, que acaba se encaixando ali naquele recorte. Deixa eu colocar ali, ó, ó lá, ó, entendeu? E aí, né, conforme o pistão vai sendo movimentado para trás, né, a cada ciclo de disparo, ele acaba se encaixando aqui nessa saliência e aí vai movimentando esse bloco de metal aqui pesadíssimo, tá? Então é assim que esse sistema funciona. Depois eu falo um pouco mais a respeito dessa peça aqui em específico, né? Mas o que eu queria mostrar aqui são as particularidades dessa gearbox versão 2 que vem aqui nesse equipamento. E agora vamos falar das peças de polímero que compõem os internos desse equipamento. Vamos começar aqui pela tappet, né? Aqui é a tappet plate que vem nesse equipamento.
Ela é confeccionada com um polímero bem resistente e ao mesmo tempo maleável, tá? É uma boa tappet plate. Ela é convencional, digamos assim, ela não é que nem aquelas tappets que tu acaba encontrando em alguns equipamentos que elas são mais específicas por conta do seu formato e também às vezes por conta de algum tipo da mola recuperadora, né, que também pode ser diferente. Aqui não, é uma tappet convencional, tá? Em polímero também nós temos ali o guia de mola, ele é um guia de mola simples, né, ele vem com um calço, um anel de calço de metal ali, mas enfim, é um guia de mola em polímero, e em polímero também nós temos as peças que compõem o gatilho eletromecânico convencional desse equipamento. Inclusive ela não vem com um MOSFET, é um gatilho simples, tá? Acredito, né, que seria possível instalar alguns tipos de placas de gatilhos eletrônicos aqui nesse equipamento, porém, né, a instalação ela provavelmente vai envolver alguma adaptação, usinagens, né, para que aquela determinada placa coubesse aqui nesse sistema. Agora vamos falar de algumas peças de metal, né, começando aqui pelo pistão. Esse pistão aqui, ele também pode ser problemático para o sistema, porque o corpo dele, né, o corpo do pistão em si, ele é de metal. E isso pode acabar gerando alguns desgastes em alguns pontos, tá? Vocês estão vendo que ali, ó, naquele ponto internamente, né, o pistão ele já tem um desgaste aqui, ó, por conta do atrito com a mola, né? Porque, enfim, a mola vai encaixada aqui dentro, né? Então, a gente já tem esse desgaste, né? E esse desgaste vai gerando aí um farelo, né, do material desse pistão, que é um farelo, eu acredito que ele é de alumínio, né? E esse farelo todo, né, tipo esses grãos, né, de metal ficam circulando dentro da gearbox. Isso não é interessante. Eu também tenho aqui um outro pistão de uma outra Bolt, tá? Que esse daqui ele tá bem desgastado. Olha só o desgaste que esse... Bom, aqui já dá para notar, né, o que eu estava explicando aí em relação à quantidade de material que acaba se desprendendo, né, desse tipo de pistão, justamente pelo fato dele ser de metal. E eu acredito, né, que o pistão em si ele é de metal justamente porque ele tem que lidar com, né, este contrapeso aqui, né, que é o sistema de recoil, né? Então, tu vê que é um bloco de metal, ele é bem pesado, ele tem 400 gramas, um pouquinho mais do que isso até, né? E enfim, essa parte aqui acaba se encaixando ali naquele recorte superior que nós temos nesse ponto aqui desse pistão, né? E um outro detalhe bem importante, né? Os trilhos do pistão, né, vão trabalhar em atrito contra os trilhos, as canaletas aqui da gearbox. Então chega num ponto onde tu vai ter, né, o atrito de uma peça de metal contra outra peça, né, de metal, e isso sim pode acabar gerando um desgaste aí, né, tanto para o pistão quanto para a gearbox, tá? Então, aqui nós temos um outro problema, né, que tu vai perceber isso somente depois de um certo tempo de uso. Esse pistão aqui, ele também vem com uma pecinha da Nike, né? Nós temos aqui uma cabeça de pistão em metal, né? Olha aí, lindíssimo, né? Anodizado nessa cor amarelo, ouro, né, tchê? Mas, enfim, também é uma peça que pode ser problemática para o sistema por conta do desgaste que ela pode acabar gerando contra as paredes internas do cilindro. Nós temos aqui um cilindro que também é de metal, esse aqui é um cilindro tipo 2 que vem nesse equipamento. Eu acredito que ele seja de latão e ele tem mais um banho aqui, né? Enfim, ele não está no latão puro, digamos assim, ele tem um banho aqui, alguma espécie de proteção química, né? Mas, enfim, é um cilindro de latão, tá? Nós também temos aqui uma outra pecinha da Nike, né? Aqui nós temos a cabeça de cilindro em metal, aí lindíssima também, né? Na cor amarelo, ouro, anodizado, combinando ali. Mas uma pena é que esta borracha de absorção de choque aqui, ela é muito rígida, tá? Ela não é muito maleável, o que torna ela ineficiente, né, para a absorção dos choques do pistão contra a cabeça de cilindro. E pelo fato dela ser de metal, né, isso também faz com que ela acabe dissipando diretamente para a parte frontal da gearbox a energia dos choques do pistão. Então, enfim, né, infelizmente essa é a cabeça de cilindro que vem aqui nesse equipamento. Nós também temos aqui, né, um air nozzle, pecinha da Nike, né, tchê? Ele é um air nozzle de metal, tá? Deixa eu conferir aqui o comprimento deste rapaz aqui. Ó, ele é um air nozzle que aqui no Mito Toyo acusou aí 21,21 milímetros, tá? E ele vem com um O-ring de vedação, tá? Ah, por falar em O-ring de vedação, né? A cabeça de cilindro pecinha da Nike vem com 2, né? Porque Deus o livre, né? Se não ia vir com 2 O-rings para vedação, né? Em metal nós também temos aqui a placa seletora dessa gearbox, né? E aqui a gente tem um pouco mais de especificidade, né? São peças específicas
para essa gearbox desse equipamento, né? Não só a placa seletora, mas aquelas meia engrenagens que nós temos ali, né? Que, enfim, vão fazer funcionar aí o seletor ambidestro desse equipamento. E aqui eu já quero dar uma dica para vocês, gurizada. Olha, eu nem lembro qual foi o equipamento de Airsoft que eu peguei e que possuía seletor ambidestro, né? E que era super tranquilo utilizar aquele seletor sem tu acabar gerando um possível problema para o equipamento. Então, eu digo para vocês aqui, né, quem tiver equipamentos com seletor ambidestro, né, se possível, movimentem os dois seletores ao mesmo tempo. Eu sei que acaba se tornando uma coisa meio... não fica tão prático, né? Mas, enfim, o fato de tu forçar somente uma alavanca de um lado só, né, tu acaba transmitindo parte desse trabalho, né, através daquele eixo e da outra engrenagem lá para o outro seletor, né, e enfim, são peças de Zamac aqui, né, gurizada, daqui um pouco mais, isso aqui começa a criar folga, aí daqui um pouco mais tu já não consegue fazer a seleção direito, ou tu seleciona, mas a seleção em si não fica aquela que tu selecionou, então, quem possui equipamentos com seletores ambidestros, né, façam a movimentação dos seletores segurando os dois ao mesmo tempo, tá? É uma dica que eu dou para vocês. Outras peças metálicas que nós temos aqui, né? Tipo a alavanca de corte, responsável por fazer funcionar aí o semiautomático nesse tipo de equipamento, né? Que vem com esse gatilho eletromecânico convencional. Temos aqui também, né? A trava do antirreverso. Os embuchamentos na medida de 6 milímetros são de metal também, né? E a relação de engrenagens, que nesse caso aqui desse equipamento da Bolt, ela também é uma relação de engrenagens específica. Já peguei outros equipamentos da Bolt, como por exemplo as plataformas M4, que inclusive tem review aqui no canal, né? Onde a relação de engrenagens que existia lá era uma relação 18:1, que é a relação standard, digamos assim, né? E o 18:1 o que que é? Né? Significa que a cada 18 revoluções completas do pinhão do motor, né? Tu vai ter uma revolução completa lá na Sector Gear. Porém, aqui nessa relação de engrenagens, né, nós temos aqui uma relação de engrenagem que seria tipo um 22:1, tá? Então, a cada 22 revoluções do pinhão do motor, né, nós vamos ter um ciclo completo lá na Sector Gear. Então, aqui é para ser uma engrenagem de torque, digamos assim. Tu não vai ter um ciclo tão rápido, né, justamente por conta desse tipo de relação, mas ao mesmo tempo tu vai ter um pouco mais de torque. E isso porque para lidar com todo esse peso que nós temos nesse sistema, né? Porque nós temos aqui uma mola pesada, depois tu vai ver, né, que essa aqui é uma mola pesada, e nós também temos o sistema de recoil, né, desse equipamento aqui, que, enfim, acaba trazendo um peso maior para esse sistema. Mas, enfim, essa é a relação de engrenagens que vem aqui nesse equipamento. Quase que eu me esqueço, né, o pistão ele também acaba se tornando específico, né, para esse equipamento, também por conta da cremalheira, né, essa cremalheira aqui, vocês vão ver que, enfim, os dentes do pistão são todos de metal, porém eles têm a metade, né, da sua largura convencional. Isso por quê, né? Porque como nós temos aqui uma relação de engrenagens diferenciada, né, na Sector Gear, a coroa interna dela, ó, ela tem os dentes que se pronunciam desse disco da coroa externa, tá? E aí, justamente por ter aquelas pontinhas daqueles dentes ali, né, que a gente precisa de um pistão que seja específico nesse ponto, onde a cremalheira ela vai ter a metade da largura dos seus dentes, né? Para que, né, durante o funcionamento, olha lá, ó, aqueles dentes da coroa menor não entrem em atrito, né, com o dente que tu teria normalmente numa cremalheira convencional, tá? Então, aqui a gente tem mais um exemplo da especificidade, né, de peças desse equipamento aqui. Em metal nós também temos ali a câmara de rope-up desse equipamento. Vocês estão vendo que ela se desmonta ao meio, né? Tu consegue desmontar ela no meio ali, né? Para conseguir fazer a desmontagem completa, remover o bucking e o cano interno também. Mas o sistema de funcionamento dela é um sistema de funcionamento convencional, digamos assim, né? Esse daqui é o braço de aperto, que ele é em polímero, tu vai movimentar ele para frente e para trás. Tu também dessa maneira vai acabar movimentando, o braço de ajuste, perdão, né? Tu vai movimentar para frente e para trás o braço de ajuste. E, por consequência, tu vai movimentar também o braço de aperto do nub, né, que vai pressionar o ressalto do bucking. Nós temos aqui um nub de borracha e ele é um nub tipo H, tá? Esse é o nub que veio aqui nessa câmara de rope-up. E o bucking é um bucking convencional, ele é de uma borracha macia, eu acredito que é como se fosse um bucking 60 graus, né? E ele tem um ressalto convencional também, ó, tá? Este daqui
é o bucking que veio nesse equipamento. Cano interno, nós temos aqui, né, o famoso cano interno migué, né? É o cano migué, porque tu olha assim, nossa, ela vem com um cano de aço inox, mas na verdade não é, tá? Ele é um cano interno de latão, ali naquele ponto ali, ó, vocês vão ver um brilho meio amarelado nessa parte aqui, ó, onde eu fiz um desgaste intencional aqui, ó, tá? Então ele é um cano interno de latão, tá? Ele não é de aço inox. Ele tem esse banho cromado, muito bem acabado, né? Tanto na parte externa quanto na parte interna. Ele tem 190 milímetros de comprimento, tá? É um cano interno bem curto. E o diâmetro deste rapaz aqui, né? Nós vamos encontrar agora. Ó, aqui acusou 6.02. Deixa eu pegar um outro ângulo para fazer a medida também. Ó, 6.02 de novo. Mais uma medição aqui. Aqui, ó, 6.02 de novo. Então eu acredito que ele é um cano interno com um diâmetro interno aí aproximado na medida de 6.02 milímetros, tá? Esse é o cano interno que veio nesse equipamento da Bolt. E a mola, né, da Gearbox, ela é uma mola linear, tá? Ela é mais comprida do que a maior parte das molas que tu vai encontrar nos equipamentos aí. E ela é uma mola pesada, né? Ela vem com 8,5 kg, tá? Então, essa é a mola que vem nesse equipamento e isso tudo acaba trazendo mais esforço, né, para o motor. E novamente, eu digo para vocês que, por conta disso também, né, que esse equipamento da Bolt foi pensado com essa relação de engrenagens que não é a 18:1. Bueno, finalizada aqui então a análise interna, né? Agora eu vou conversar com o Ronald, meu querido amigo Ronald, né, que é o proprietário desse equipamento aqui, para, enfim, né, dar as minhas ideias em relação à preparação que eu vou fazer. Provavelmente a gente vai fazer algumas substituições de peças e daqui um pouquinho eu volto, né, para comentar com vocês aqui o que eu vou fazer durante a preparação desse equipamento. Já volto. Fechou, deu trabalho, mas enfim, finalizei a preparação dos internos aqui e eu vou comentar sobre as alterações que eu fiz. Obviamente que tudo isso foi combinado com o Ronald, que é o proprietário do equipamento, e eu sugeri para ele essas alterações visando aí aumentar a durabilidade dos internos desse armamento. Então, né, de cara já saiu aí o combo pecinha da Nike, né, que vem aqui nesse equipamento da Cybergun /Bolt, né, que é a cabeça de cilindro em metal, né, e a cabeça de pistão em metal. Substituí também o pistão que tem o corpo de metal, né, e acabou saindo a relação de engrenagens 22:1 que vem originalmente aqui nesse equipamento. Então, né, acabou entrando aqui uma relação de engrenagens 18:1, né, que é a relação que vem na maior parte dos equipamentos, é uma relação standard, digamos assim. Entrou ali um pistão que tem o corpo de polímero e dentes de metal, uma cabeça de pistão em polímero, cabeça de cilindro em polímero e com uma boa borracha de amortecimento para evitar, né, a fadiga gerada na ponta da gearbox ali, né. No Air Nozzle original eu substituí o O-ring de vedação, coloquei um ali que não trouxe tanto arrasto e tanto atrito, né, contra o guia do nozzle, que é aquele canudo de metal que nós temos na cabeça de cilindro. Eu substituí também todo o cabeamento elétrico, né, porque, enfim, a fiação que vem originalmente é de um calibre mais fino e, além disso, ela tinha muitas pontes, ela tinha várias conexões, o que acaba trazendo mais resistência para a transmissão da corrente elétrica para o sistema. Então, substituí todo o cabeamento, acrescentei mais proteções com termo retrátil, né, e também com essa malha aqui nesse ponto, justamente para que a gente tivesse ali uma fiação mais robusta também, né? E o conector DIN, né, provavelmente foi o Ronald que aplicou aqui nesse sistema, porque eu acredito que provavelmente originalmente, né, tu vai ter um conector mini Tamiya nesses equipamentos. Na parte interna também, né, falando sobre câmara de hop-up, cano interno ali, o que eu fiz foi o polimento do cano interno e as suas peças, câmara de hop-up, bucking nub, se mantiveram as originais, né? No motor, apliquei aqui um diodo para conter, para minimizar, né, a tensão reversa que é gerada no motor. Vários outros procedimentos em relação à preparação, né, dos internos desse equipamento, enfim, a relubrificação, o shimming, tudo feito no padrão mecânica 6mm. Eu também melhorei os acabamentos aqui na parte externa da gearbox, né? No início do review, eu acho que vocês viram que ela estava com muita oxidação, e aí agora até isso também foi resolvido aqui, tá? Então, sobre a parte interna, né, da gearbox, cano interno e motor, era isso que eu queria mostrar para vocês. E agora eu quero comentar sobre as alterações que eu fiz para desativar o blowback, tá?
que é bem simples, na verdade, né? Aqui, aliás, o Blowback não, o Recoil Shock, né? Que ele é bem pesado, né, para o sistema, né? Nós temos aqui esse contrapeso de metal e ele é bem pesado, tá? Deixa eu tirar a gearbox daqui. Vou colocar aqui uma balança e a gente vai fazer uma pesagem deste rapaz aqui, ó. A balança tá zerada ali. Deixa eu colocar numa posição onde dê para ver melhor o número. Pronto. Lá vamos nós. Olha, ó, são 395 gramas que nós temos aqui nesse bloco de metal, né? Que vai trazer aí aquela sensação do recuo, né? Do Recoil Shock. E lembrando que aqui nesse ponto aqui, né? Nós tínhamos uma peça, aqui tá ela, aqui no cantinho, aqui embaixo, aqui, ó. E ela também vem apoiada em duas molas, né? E tudo isso fica encaixado aqui dentro. Então foi simplesmente abrir, né? Separar essas peças e remover essa outra peça aqui que era responsável por engatar lá naquele recorte do pistão original. Então, simplesmente removendo essa peça aqui, eu consegui desativar o recoil, tá? Mas eu também tive que fazer uma outra alteração, que foi tirar essa mola aqui, ó, do sistema do recoil, né? Ele vem com duas molas, então acabou ficando somente a outra mola, que inclusive atuava aqui dentro, e aí agora ela atua na parte externa encaixada aqui nessa haste, ó. E aí dessa maneira, né, a alavanca de manejo, a alavanca de carga, né, vai ser manuseada com muito mais facilidade, porque daí a gente diminuiu o peso, né, o peso contra esse movimento. Então, para acessar a janela, aliás, para acessar a câmara de hop-up, para que tu possa fazer a regulagem, né, agora vai ficar muito mais fácil. Porque realmente era muito pesado, né? Tu puxar a alavanca de manejo para trás. Então, essas foram as alterações que eu fiz para desativar o Recoil Shock. E agora, então, eu vou remontar todos os internos lá no equipamento e a gente vai para a fase final de testes. Tu já pensou em tu mesmo fazer excelentes processos de manutenção nos teus equipamentos de Airsoft, seguindo uma metodologia que vai te apresentar desde o funcionamento do sistema até procedimentos avançados da preparação desses equipamentos? Então, gente, eu preparei uma surpresa para ti que está assistindo esse vídeo. Basta tu ir na descrição aqui e ali vai ter um link. Clicando nesse link, tu vai ser direcionado para um atendimento e lá tu vai mencionar que tu é um inscrito do canal da Mecânica 6mm aqui no YouTube e tu vai receber uma condição especial, um descontão para participar do método M6M. Que coisa bem linda que ela fica com esses acessórios que eu coloquei nela, né? Tchê, que baita equipamento. Bueno, depois eu fui para a fase final de testes do equipamento e deu um barulho estranho e ela parou de funcionar, enfim, abri ela, né? E a engrenagem Spur que eu tinha aplicado aqui, ela acabou quebrando alguns dentes, né? Dá pra ver que tem 2 dentes quebrados aqui nesse ponto e um dentinho quebrado aqui. Enfim, a Spur ficou banguela, né? Obviamente que eu substituí novamente a relação de engrenagens, não sei exatamente o que aconteceu, porque obviamente eu também tinha analisado a compatibilidade, né, nessa substituição em relação às engrenagens originais que eu tirei do sistema, mas enfim, deu problema. Apliquei outras engrenagens aqui e o equipamento está funcionando corretamente, mas agora com vocês a gente vai fazer uma nova verificação aí do FPS do ROF, depois desse processo de preparação e também das modificações que eu fiz aqui nesse sistema. Então, deixa eu ligar o cronógrafo aqui. Seletor de disparos, primeiro no semiautomático, bateria LiPo 11.1 e munição 0.20, tá? Lá vamos nós para o cronógrafo. Ó, já deu para escutar a resposta mais rápida no semiautomático, né? O FPS na casa dos 340, 340 e poucos ali. E agora vamos ver o full, né? Vamos tirar um ROF aqui. Aí, ó, 350 FPS
e o ROF foi lá para casa das 19,2 repetições por segundo. Considerações finais, então, sobre esse SCAR lindíssimo aí, né? Assinado pela Cybergun/Bolt, né? Enfim, gurizada, vocês acompanharam toda a nossa análise interna, vocês viram ali, né, o que eu mostrei em relação aos problemas da montagem original de fábrica, aquilo que eu informei também que podem ser problemas que vão acontecer com o uso, né, com o tempo de uso desse equipamento aqui, né, utilizando ele com a configuração que ele vem original, né? Então, justamente por isso que nesse review eu comentei com vocês sobre as alterações que eu fiz, porque em comum acordo com o Ronald, que é o proprietário desse equipamento, o que a gente buscou aqui, né, foi uma performance melhor e também, né, mais durabilidade para esse equipamento aqui. Tem gente que vai dizer, ah, mas o cara comprou uma Bolt que o mais engraçado dela, a cereja do bolo é o recoil, né, para desativar o recoil. Gosto é gosto, né, louco velho? Eu vou te dizer que eu penso que nem o Ronald, sabe? Eu odeio recoil em equipamentos de airsoft porque pra mim isso acaba tirando um pouco da precisão do equipamento, principalmente em disparos a média e longa distância, né? E enfim, ao mesmo tempo, né, o recoil que nós temos aqui e em outros equipamentos da Bolt e também outros equipamentos de outras fabricantes são alguns tipos de recoil que podem danificar e diminuir a vida útil do equipamento. Tá? Então, ainda assim é aquela coisa assim, ah não, esse recoil aqui ele não causa nenhum problema no equipamento, vou manter ele ativado porque realmente não vai dar BO nenhum. Não é o caso aqui. E tudo isso vocês viram, né? Foi explicado nesse review. Falando da parte externa do equipamento, uma construção muito sólida, eu estou apaixonado por essa egg que eu não queria mandar de volta para o Ronald, né? Mas enfim, tem alguns detalhes importantes aqui. Por exemplo, a alavanca de manejo, né? Ela veio quebrada. Se vocês voltarem no início do review, vocês vão ver ali que ela estava quebrada. Eu fiz o reparo aqui, né? Por que isso aconteceu? Ou aconteceu no transporte do equipamento, ou então até mesmo na hora de manusear, né? Para conseguir abrir a janela de ejeção para regular a câmara de hop-up. Justamente porque o sistema de recoil original, ele tem um sistema com muitas molas ali que deixa a alavanca muito pesada. E o pino, né, que faz a fixação dela aqui é um pino de Zamac. Então tu imagina, né, tu vai trabalhando aquilo ali até que chega num ponto que quebra. Então eu substituí a posição daquelas molas, inclusive uma delas eu tirei, eliminei, e aí agora, né, vai ficar muito melhor e mais seguro de conseguir acessar a câmara de hop-up para fazer os ajustes. E um outro problema, né, considerável na minha opinião, é o espaço para o acondicionamento das baterias, né? Enfim, tu tira esses dois parafusos que tem aqui nesse ponto do handguard e tu vai ter acesso a um compartimento que praticamente não existe para tu colocar as tuas baterias aqui, né? E olha, mal e porcamente vai caber ali uma LiPo 7.4 de uma capacidade muito baixa, ainda por cima teria que ser uma LiPo 7.4 com as células divididas, no caso, né, em duas células, para tu tentar acomodar ali, mas mesmo assim na hora de fechar. Então, né, se tu quiser utilizar uma LiPo 11.1 de 3 células, né, obrigatoriamente tu vai precisar comprar aí um Ampeg fake, que na verdade vai servir como um compartimento para as baterias. Mas enfim, colocando ele e mais alguns acessórios aqui, tu vai dar aquela embustada no equipamento e até mais bonita ainda ela vai ficar. Era isso, gurizada. Aqui foi, né, o review, né, dessa SCAR da Bolt Continua. Eu vou apagar esse vídeo, Michel, não aguento mais. Esse foi o review da SCAR da /Bolt Cybergun. Meu Deus, mas que merda! Esse foi o review dessa SCAR Compact, né, assinada pela Cybergun em parceria com a Bolt também. Espero que vocês tenham curtido esse material aqui e já deixo também um abração aí pro nosso querido amigo Ronald, né, Michele? Que inclusive pode nos visitar de novo aí, né, Ronald? Pra gente meter uma outra tatu nesse teu couro aí, tá? Muito obrigado pela confiança, muito em breve esse equipamento aqui tá nas tuas mãos. Um abraço, Ronald!